Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e nos canais abertos e fechados da rede pública de TV pela TV Câmara Bauru. O fato da gente ser uma emissora educativa, cultural, de cobertura política, transparência pública, nessa missão do registro histórico a partir do Poder Legislativo, nos traz uma missão adicional que é entender os nossos processos de formação, preservação e elucidação dos movimentos culturais, da nossa identidade. Nesse caminho, por ser uma rede, a gente está conversando naturalmente com os vários Brasis. Para a gente falar com você hoje, a gente vai conversar com um produtor, curioso, arranjador, músico e um homem das andanças do interior desse país, num projeto bastante interessante que a gente quer mostrar aqui em primeira mão a partir de Bauru para você, que é o Andanças Sonoras, um movimento da cultura popular do Josiel Rosmond. Se você lê Josiel Olímpio de Jesus, está aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom ter uma prosa com você e aqui na TV Câmara, que tem esse espaço aberto para a gente poder prosear sobre cultura e sobre tantas outras coisas boas. Legal. Como tem muita história, a gente vai dividindo aos poucos, tentando tirar o melhor tempero delas. O que tem a ver como ponto de origem? Você é um curioso natural de leituras e do saber das nossas identidades, José, há bastante tempo, né? Independentemente da questão da música, e de forma natural eu vejo você como um sujeito irrequieto em relação à preservação e do conhecimento daquilo que a gente eventualmente desconhece. Isso é um prazer enorme se a gente olhar para a nossa similaridade aí, me desculpe, mas da idiotização do celular. Então vamos trabalhar um pouquinho com isso. De que forma este trabalho que está em cima da gente aqui, do então ministro da Cultura, Mário de Andrade, lá dos anos de 1938, no Missão de Pesquisas Folclóricas, lhe tornou esse dado irrequieto ainda mais irrequieto para a gente poder conversar. Eu abro um parênteses importante aqui, que um grande pesquisador, um professor de Vitória da Conquista, chama César Lisboa. Um dia ele me disse a seguinte expressão: você faz da pesquisa sua matéria-prima para compor. E isso realmente ocorre, né? Então, está tudo ligado à música, sim, mas principalmente à pesquisa que inspira as composições, né? Isso vem nos últimos 4, 5 anos, né, me levando embrenhando por esses caminhos, por esses Brasis profundos, né? E falando sobre missão de pesquisas folclóricas, eu ganhei de um antropólogo, eu ganhei do Daniel Campos esse trabalho, chama, né, Missão de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade. E ele, em 1938, com mais 4 pesquisadores, ele saiu com um fonógrafo. O fonógrafo é uma espécie de gramofone, só que ele funciona ao contrário. Ele emite o som também, mas é ao contrário. Ele capta o som a partir daquele cone e ele vai desenhando as senoides num cilindro, isso foi feito pelo Thomas Edison, né? Então eles iam montado num jegue, isso mesmo, tem até a foto. É o som, um captador de som. De captador de som. E eles foram para o norte e nordeste do país para captar os povos, as manifestações culturais nesses Brasis profundos, né? E isso me inspirou demais. Assim, eu falei, a última vez que eu estive pelo norte de Minas, conhecendo tantos fazedores de arte, tantos mestres culturais, e eu fiquei com aquela expressão assim, puxa, isso está escondido aqui, isso é tão Brasil, isso é tão forte e representa as nossas raízes tão fortemente e não tem registro em lugar nenhum, né? E eu voltei, né, passei pela Bahia, voltei para o estado de São Paulo com isso na cabeça, né? Falei, nossa, eu tinha que arrumar um jeito de registrar um pouco desses mestres inspirado nesse trabalho maravilhoso do Mário de Andrade. Nesse caso do Mário de Andrade, no Missão de Pesquisas Folclóricas, ele como ministro de Cultura lá em 1938, para botar no tempo, né? Estava Estado Novo ainda, né? Você já estava depois do Getúlio Vargas, lembrar aqui da geografia política do nosso tempo, próximo ali depois da Segunda Guerra, a Bolsa de Nova York quebrou em 29, só para as pessoas lembrar ali. Ou seja, o cara estava preocupado em tentar fazer registro da nossa identidade cultural. Houve, por parte do Mário,
A partir de 1922, não só do Mário, mas também do Oswald, da Semana da Arte Moderna, a preocupação da cultura, eles falavam da cultura alienígena que trazia para o Brasil a sua cultura e logo sufocava a nossa, né? Então, essa coisa da pesquisa, o Mário tinha essa preocupação, assim, não vamos deixar que isso ocorra, porque a nossa cultura, o nosso folclore, ele vai sendo abafado por outra cultura. Infelizmente, isso ocorre até hoje, né? Então, muito do que nós temos da cultura folclórica é por conta dessa pesquisa. E ficou um tempão guardado isso aqui. Um tempão, e o Sesc lançou faz, eu acho que 7, 8 anos. Isso aqui é novo. Você ganhou faz uns 4 anos da nossa gravação aqui, início de 2025. Exatamente. Isso deve, no bom sentido, ter ficando a te incomodar, assim, no sentido do irrequieto que eu comentei. Puxa, olha isso aqui é nosso. Não que você já não conhecesse Congada, Catira, Cururu, Jongo, mas à medida que você vê um danado em 1938, o tempo é fundamental de novo. É fundamental. Né? Aí atrás de um fonógrafo, é quase nada hoje se a gente pensar em tecnologia. E assim, e os registros, eu estava ouvindo, inclusive estava vindo no carro e ouvindo, porque tem no Spotify isso, podem dar uma ouvida lá que está disponibilizado para conhecer um pouco mais. É incrível a qualidade. É incrível a qualidade, assim. Então, assim, eu fico pensando o trabalho, né, que eles tiveram, físico mesmo, né, um trabalho, assim, analógico, né, porque é um trabalho analógico de poder captar esse povo. Tem cantos, tem danças, tem batendo os pés. É incrível. E, assim, a coisa que me deixa inquieto, né, demais, assim, é uma inspiração mesmo. Eu tenho isso desde de sempre, assim... quando eu fui para a Bahia e lancei meu disco e tal, isso vem desde sempre me cutucando mesmo. Então, assim, o Brasil precisa se mostrar, isso é muito bonito, vai ficar escondido, assim, é como se sempre alguém ficasse falando para mim, olha, mostra isso, mostra isso. Quando você saiu na estrada, a gente já conversou sobre isso, tudo que a gente está comentando aqui, né, das andanças do Josiel, não só das sonoras, tem, por exemplo, no Câmara Livre Nosso, das conversas que eu vou comentar agora. Você já caiu na estrada para lembrar do seu disco lá, e à medida que você mexendo com as questões da sonoridade, sai lá do folk, vai misturando os outros. Isso vira um balaio na tua cabeça, imagino. Vira. Inclusive, eu estava no Vale do Ribeira há 2 semanas atrás, e um grande amigo meu falou assim, olha, sua mão é bem folk, né? Assim, não é uma mão de violeiro, né? Assim, acaba sendo uma particularidade. E o grande amigo meu, Levi Ramírez, ele fala assim que a viola... ela é exatamente isso. A viola, ela não pode ser contextualizada, né? Ela não pode ter um formato. Ela é livre, porque a viola, ela traduz aquilo que você é, né? Um instrumento que traz o seu regionalismo, traz a sua estrutura musical e transforma aquilo, né, de uma maneira diferente, o que faz que cada violeiro tem uma particularidade, né? E no caso da viola, que é outro traço a gente poder pegar como instrumento, lógico, trazido primeiro pelos portugueses e toda a manifestação é do nosso sincretismo depois que soube fazer essa maravilha de transformação dela. O Roberto Corrêa, a gente também tem um material aqui muito interessante com ele, já te falei desse livro, né? Ele foi em cada região do país e modulou e codificou o jeito do tocar ali, genuíno, de cada região do país nesta linha aí. Ele fica deslumbrado com as formas e multiplicações do jeito da viola. Porque isso acaba sendo tão particular, por exemplo, no norte de Minas, que eles usam, eu consegui ouvir 2 afinações, porque as afinações transformam a viola em um instrumento particular. Então eles tocam bastante rio abaixo, que é uma afinação em sol, e também uma afinação em dó, que chama realejo. Inclusive, ontem, né, dia 6, né, de janeiro, teve Folia de Reis. Folia de Reis. E eu tive a grande oportunidade de Todo chegar... 6 de janeiro, para quem não se lembra aí, 6 de janeiro, da Folia identidade. De Reis. No ano passado, na Folia de Reis, eu cheguei em Cordisburgo, tive a grande sorte de chegar no dia da Folia de Reis, que eles fizeram a folia dentro do Museu Guimarães Rosa. Então, quando eu estava Só explica onde é Cordisburgo para quem nos acompanha. Cordisburgo no norte de Minas, é a cidade onde o grande escritor João Guimarães Rosa nasceu, e é uma cidade maravilhosa. Tem um museu, eu vou até dar um parênteses, tem um projeto que chama Os Miguelins. Miguelins, que é um projeto financiado pelo Estado, né? Por Minas Gerais, que as crianças, elas
né? Ou quem estuda de manhã faz o trabalho à tarde, quem estuda à tarde faz o trabalho de manhã. E eles estudam a obra do Guimarães Rosa e eles ganham, né? Ganham salário mínimo para poder fazer isso, assim. São remunerados pela profissão da preservação e pesquisa da cultura. Maravilhoso. É esse termo melhor dizendo. Eles citam, por exemplo, Sagarana sem ler. Eles citam a terceira margem do rio sem ler. Então você chega lá, eles que te conduzem durante todo o processo do museu e te contam, levam lá para o canto e contam cada história fenomenal. Então no dia da folia eu tive a tradição oral mesmo, tradição oral. E eu tive a grande sorte de chegar, e eu tava com câmera, né? Curioso, né? Eles falaram assim, não, filma daqui de dentro. Então eu consegui entrar dentro do museu e assim, eles recebem, que são os festeiros. Os festeiros na Folia de Reis é o que recebe a folia em sua casa, né? Então eles abrem a porta e a folia entra, assim, é espetacular. Então eles usavam bandolins, que é muito interessante de falar. Isso já me despertou uma curiosidade incrível. Porque eles usavam viola, bandolins, cavaquinho, tambores. Em Pirapora, descendo no dia seguinte, 2 dias depois, também usavam. Só que quando eu cheguei na Bahia, eles já não estavam usando muito viola. Estavam usando flautins e tambores, por causa da influência dos povos originários naquela região. Então, assim, cada um... Que a gente falou, à medida das aculturações ou das questões muito genuínas das nossas misturas, né, e dos processos, lógico, históricos, culturais, cada um foi gerando o seu próprio saber sobre a forma de fazer. Trazendo ali uma identidade muito do povo, né, que está ali, né? Agora, só para fazer uma ponte, antes da gente falar do Cidinho da Congada, no meio do caminho, depois que foi lhe apresentado essa missão, você já estava em outra missão, me perdoe o trocadilho aqui. Você já estava no Baiano Tietê, bebendo dessa água, fazendo dessa tentativa de entendimento, por que essa migração interna tem correlação com tudo, a gente falou muito sobre isso, né? Sim. Veio tudo no mesmo processo, quero dizer. Tudo no mesmo processo, assim... eu acabo ramificando isso e tendo essas diretrizes, né? Porque eu acabo tendo muita informação. Eu acho que é importante a informação não ficar com quem a tem, assim, é importante que a informação passe por você. Por isso que a gente está aqui. Exatamente, né? Ótimo. E que essa informação siga adiante, que o povo tenha acesso a essa informação, né? Porque informação e saberes não são para ficar guardados, né? E isso me incomoda demais, em saber de tanta beleza, de tanta força identitária que nós temos e deixar isso meio que guardado, assim, né? Inclusive, eu estou fazendo parte, falando sobre Baiano Tietê, né? Sobre essa migração. Eu fui convidado a fazer curadoria do lançamento da segunda edição do livro, né? E ocorreu que... nós fizemos uma leitura. O Osório Alves de Castro, que é o escritor desse livro, ele assim, é uma leitura rústica, né? Assim, um escritor que você tem que ler e assim, ele tem muitos termos muito ribeirinhos, muito voltado à cultura e ao povo ali, né? Mesmo ele sendo escrito esse livro aqui em Marília. E eu discutindo com Washington Andrade, ele que teve toda a ideia do lançamento da segunda edição, eu falei assim, eu acho que o Osório tinha que ser um pouquinho mais pop, né? Eu sei que, de certa forma, é mexer em sagrado, né? E a gente não corromper, mas trazer para o popular algo que é muito brasileiro, mas que as pessoas têm acesso. Hoje é difícil você falar de uma literatura, por exemplo, o próprio Guimarães. As primeiras 100 páginas do Grande Sertão Veredas é uma leitura difícil, né? Então depois ela vai ficando um pouco mais fluida. Você está num dialeto, para usar uma expressão, se não for adequada aqui, muito específico, para degustar aquilo e se compreender no que ele está querendo dizer. Não é uma tarefa tão simples. Não é tão simples assim como o Osório, assim. E assim, como eu acho que nós vivemos, eu posso estar equivocado, mas espero que o futuro prove que não, que o acesso não simplificado, mas que ele possa chegar num país como o nosso, né? Possa chegar mais próximo não de uma linguagem, não é subverter e nem tirar a credibilidade, nem a forma como o autor escreve, mas criar uma narrativa um pouco mais fluida para que tenha acesso
a essa informação, né? A escola, por exemplo, esse lançamento vai ser nas escolas públicas. Isso em Santa Maria da Vitória. Santa Maria da Vitória, ou seja, lá Correntina, o Rio Corrente, sim, o Oeste Baiano. O Oeste Baiano. Na sua fala, tem uma questão aí que tem vários pesquisadores brasileiros, aqueles que são genuinamente, me perdoem os demais, né? Preocupados com duas coisas fundamentais: preservação da memória e que isso seja transferido para as novas gerações. Você tem uma preocupação de perda? Essa é uma outra inquietude, isso aí? Sim. Perda no sentido de que a gente pode, cada vez mais, o Cidinho vai falar para a gente logo mais aqui, para não contar do spoiler, né? A gente vai botando expressões, sobre, olha, isso precisa ser contado, por isso que a gente está aqui. Essa coisa da perda, eu acredito que nós passamos um momento no país, né, nos últimos 5 anos atrás, assim, deu para perceber o quanto nós não sabemos quem nós somos, né? Deu para perceber bastante essa questão de não ter orgulho do que se é. Eu acho que uma população, uma nação que não sabe o que se é e não tem orgulho do que se é, então ela vai viver perdida, né? Então isso também me estimulou, me encorajou, né, de certa forma, a olhar para essas, não os invisíveis, né, mas os invisíveis que eu digo no bom sentido, que estão lá no Brasil profundo, que as nossas raízes estão ali, né? E eu tenho uma preocupação imensa de se perder. Por exemplo, a gente fez um documentário que foi inspirado no Darcy Ribeiro e também no bioma do Cerrado, falando sobre né, a questão das 3 etnias, que eles defendem isso no povo brasileiro, né? Ele explica isso. Eu acho que esse livro todo brasileiro tinha que ler. Sim. Esse livro eu acho que tem que ler. Agora, para falar disso, tem a questão dos andanças sonoras, lógico, do registro, né? De você ter aí a questão do mini-doc, tu falar, olha, eu preciso que ele diga, o Cidinho fale, o Lara fale, né? Não só com a preocupação do registro, mas eles mostram outra coisa, talvez, que nos angustie. Além do problema do rompimento, da ruptura, por várias razões culturais, de acesso das novas gerações em relação a este Brasil que eles não sabem, de que tem cada vez menos gente fazendo a congada, o cururu. Aí tem um problema da manifestação em si, né? Sobre a... Quem serão os novos Cidinhos? Quem serão? Está embutido nisso, né? E eles citam, né, várias questões. Eu tive o grande... Quando eu tive a ideia do Danças, eu me inspirei no Fernando Faro, né? Ok. Que é do ensaio e tal. Eu não gostaria de aparecer fazendo as questões e tal. Perfeito. E para que eles pudessem discorrer as narrativas de acordo com as vivências deles. E ambos citaram coisas muito importantes, né? Assim, pegaram muito na questão da religiosidade, né? Ambos, assim, né, falaram sobre as questões religiosas, que acaba facilitando, de certa forma, um acesso, né, às pessoas mais novas. Como fazer isso? Como virar essa chave? Como trazer os jovens, por exemplo, para a congada, para o reizado, para os fandangos, assim. Então, acho que esse é um processo que a gente tem que abraçar hoje e pensar de uma maneira como agregar isso. E pensando talvez nessa linguagem do livro do qual eu falei, não é simplificar, não é achar que as pessoas não vão entender. Mas, assim, tá tudo muito corrido, né? Tá tudo muito rápido, assim. Então, a gente tem que usar dessas abordagens também a favor das nossas concepções e nossas criações. E a gente correndo demais, a gente pode correr o risco de tropeçar na história aí e não entender, por exemplo, que a riqueza da congada que a gente vai ver no primeiro episódio do Andanças Sonoras tem uma mescla natural do católico com o africano. Se a gente for discutir um pouco das nossas limitações hoje, das diferenças que estão no divisionismo aí da rede, a pessoa fala, opa, já vai fazer ruído, né? A gente tem que tentar tirar esse ruído aqui, de certa forma. Olha, eu vou até citar de novo o Darcy, né? O Darcy fala sobre um novo ser humano nasceu, né, a partir dessa mistura, assim. E a gente não pode, eu acredito que a gente não dá para fortalecer as divisões, assim. Nós vivemos no momento de agregar e constituir, e construir algo, né? Eu acho que isso... O Cidinho... Só para entender as andanças, você
lógico, de acordo com as suas possibilidades, faz sempre uma andança aqui a colar. Correntina, a gente está falando sobre ela aqui, Santa Maria da Serra, da Vitória. Santa Maria da Vitória, da Serra aqui perto, que ficou na memória aqui do lado. Tem Pirapora. Que tem outros cantos. Agora acaba de vir do Iguape, do Vale do Ribeira, Caverna do Diabo, para quem não sabe. Tem água doce e água salgada aí no meio do caminho. E os rios acabam entrelaçando muito, ou quase tudo, da nossa história de ocupação territorial. Aí tem os movimentos culturais, as questões, né, de opressão ou não, as vindas de fora, as guerras, os conflitos. O fato é que em cada canto disso tem uma riqueza específica. Tem lá um Cidinho, um Lar, um Zé da Mira, que eu comentei aqui com você, de São Luís do Paraitinga. De que forma você acha que a gente precisa fazer essas conexões todas? Eu estou falando já como um briefing para você entrar neste outro livro, porque para cada rio, para cada vez que você bebe desse canto, surge naturalmente uma necessidade de mergulhar em uma outra leitura. E eu acabo falando, eu não acredito, né, nos acasos. Os acasos são, são premeditados, né? Não sei porquê. Mas enfim, eu estava em Iguape e eu não sabia, por exemplo, que Iguape tinha 3 barcas, né? 3 vapores, porque não tinha acesso. E, inclusive, um chama Vicente de Carvalho, que o Vicente de Carvalho, poeta, era um dos sócios dessas embarcações que passavam pelo vale, descendo o rio, que era o único acesso que tinha lá. Então, sempre tem essa questão do povo ribeirinho, né, dessa conexão do povo ribeirinho com a cultura, né? Porque tudo chegou por barco, né? Não tinha estrada, né? E falando sobre o livro, esse livro eu ganhei, né, do Hermes Novaes, A Língua e o Folclore da Bacia do São Francisco. Então tem várias obras de cantos de remeiros e também as expressões usadas, né, nas canções. Então é como se fosse um dicionário do folclore da língua da Bacia do São Francisco, de Gilberto Trigueiros. E o que é legal nele é que tem as melodias, tem as partituras, tem as letras. Assim, também é um trabalho de pesquisa, porque o São Francisco é muito, né, A Língua e o Folclore da Bacia do São Francisco, só para as pessoas vendo aqui, Edilberto Trigueiros. O Baiano Tietê estava lá no outro espaço, Missão está aí na sua frente. Quem é o Cidinho para você? Você conheceu ele rapidamente. Fala sobre agradecer aqui o Lucas Ramiro. O Lucas Ramiro, ele é um violeiro também de Ouro Fino, e eu acabo tendo as conexões com os músicos, né? E eu perguntando para ele assim, olha, eu tô com esse trabalho, gostaria de entrevistar algum mestre, alguém que faça que provoque e estimule a cultura popular dentro da região. Ele falou assim, você precisa conversar com o seu Cidinho, né? E aí ele conseguiu o contato e me passou. O Cidinho, para mim, ele é extremamente necessário, assim, são ícones, né? Ele é um dos ícones ainda, né, que procura preservar e fortalecer a cultura popular. E mesmo com a entrevista ele fala sobre todas as questões que ocorrem dentro do município e também no estado, né? Ele está em Ouro Fino? Ele é de Ouro Fino, tá. Em Ouro Fino, a Congada é de lá. Sim. E ele fala sobre a importância de manter aquilo. Assim, quando eu olho para o seu Cidinho e ele cantando assim, eu penso, né, que aquilo é o Brasil. É um Brasil que a gente não pode deixar esquecer, que faz parte das nossas raízes, né? E raízes é raiz. Agora, são raízes, né? Você está falando desses encontros e de tentar multiplicar isso de forma estrutural, né? Falando do Baiano Tietê, voltando para ele, as conversas vão se entrelaçando naturalmente. Na edição 2, na Congada, acontece, por exemplo, em Ouro Fino, o que você viu lá, falando sempre do Rio Correntina, que vem na minha cabeça, enquanto você está lá em Santa Maria. Gente que está fazendo encontros, seminários, ou seja, tem um movimento de uma agenda cultural por trás, não só de preservação das manifestações em si, mas para discutir e pesquisar. De alguma forma, tem gente que está escrevendo, você descobriu o Osório, que você não conhecia. Cada cavocada
uma minhoca de riqueza cultural, que a gente fala lá em Itaberá, né? Olha, eu acredito... Lá na Congada também tem isso, digo? Tem. A biblioteca do cantinho que você conheceu, olha, ali tem os livros, vai não sei aonde. Assim, isso em Ouro Fino? É. Em Ouro Fino eu fiquei pouco, né? Mas, assim, pelos encontros, né, virtuais, né, que eu tive, eu pude ver que isso existe não só lá. Isso vem criando força, fortalecendo-se, melhor dizendo, nesses últimos anos. Eu acho que houve mesmo esse despertar de saber-se o que é Brasil, de saber-se o que é povo, e as pessoas estão reconectando com isso. E nos últimos 2 anos, com o governo que entrou, eu acho muito importante frisar isso, que isso foi fortalecido sim. Legal. Né? Não só com os editais, não só com os estímulos à cultura, mas a consciência, eu acho que vem se despertando mais. Isso, em vários lugares do país. A gente vai começar pelo primeiro episódio do Andanças Sonoras, a partir da Congada, que é um bailado dramático, né? Tem culto, canto, música no meio. Eu estava dando uma olhadinha lá, tem Pernambuco 1674 nessa história aqui de origem, ou seja, depois veio o Ciclo do Ouro em Minas Gerais, como o nosso Brasil, né? Eu imagino aqui São Vicente, Vale do Ribeiro, aqui embaixo, para quem acompanhou, e lá mais na frente da história, para a gente chegar lá em Iguape, Caveira do Diabo, a Caverna do Diabo, né? Mas isso vai formando esse meio. De certa forma, os livros e as suas andanças, elas vão alimentando esse seu espírito aí de descoberta? À medida que a gente vai conhecendo, a gente também vai ganhando outros livros, né? Então, livros são universos particulares, né? Que na verdade abrem particulares de alguém que fez a pesquisa e que abriu aquele particular pra gente, né? Assim, então, toda vez que eu vou para alguma cidade, eu acabo saindo de lá com algum livro, com algum conto, com alguma história, e isso alimenta demais, assim, pensar que o Brasil, mesmo sendo um só, eles são vários Brasis, né? Assim, então, todos os livros que eu ganho, inclusive, eu tenho vários lá para ler, entraram na fila. Mas sempre são trabalhos de pesquisa, né? Eu leio um pouco, paro, leio outro, são rios para mergulhar e me inspiram demais, me fortalecem nessa corrente. Vou chamar o Zé Rufino aqui para ele falar se ele conversa com aqueles ratos lá no meio do porão. É outro livro do Josiel. Com a criançada te acompanha, né? Eu tô falando isso, os próprios filhos. Inclusive eles que fazem as captações de imagem, captações de áudio, porque a gente leva o celular e eu levo uma placa de som com microfone, né, com boom para tentar captar um pouco mais direcional. E quem faz é o Bubu Giuseppe, e ele vai comigo todas as andanças. Mas a ideia é, lógico, com a qualidade técnica que vocês vão ver aqui na Rádio TV Câmara, principalmente em vídeo, vai ficar no YouTube, os Andanças Sonoras, a partir do episódio 1, depois a gente conta os outros aos poucos. Mas o espontâneo é necessário. Eu assumi, a princípio, logo quando eu pensei nisso, eu assumi que todas as intervenções que fazem parte, ruídos, cachorro latindo, gente, passarinho, tal, isso faz parte daquela verdade. É uma fotografia daquele momento, porque eu fico pensando até na missão de pesquisas folclóricas do Mário. Imagina captar um povo ali dançando, assim, não tem como você não captar aquela sonoridade, porque aquilo faz parte daquela verdade. É uma fotografia sonora, né? E agora visual também, no nosso caso, né? Muito bom. Tem uma série que a TV Câmara tem no arquivo dela, chamada Retrato do Brasil, para você ver a questão da nossa missão de tentar fazer acervo cultural, histórico. Então, musicais, que aqui também copiando, no bom sentido, do Fernando Faro, de pegar os personagens locais e eles contando as suas histórias através da música. Talvez o maior arquivo aqui de personagens, eu chamo de atores sociais e culturais, né, da cidade. Eu comentei com o Josiel sobre o Toninho Macedo, da edição do Embaçaí, que pega Catira, Congada, Cururu, numa pesquisa mais robusta, né? Ou seja, esse povo acaba entrando no Andanças necessariamente para poder com que ele conte o jeitinho dele. No caso do Cidinho, ele dança, toca, canta, fala? Ele é um mestre, né? Assim, ele canta e dança.
Contanto que no dia estava chovendo bastante em Minas e a gente não conseguiu reunir o povo para dançar, né? Tá. Assim, e aí, mas assim, ele pegou o tambor e foi explicando. O Andanças, eu pensei que ele tinha que ser curto, né? Mini doc. É um mini doc, né? Eu fico com dó de cortar, certamente, na Mas é edição. bom. Mas eu acho que nessa é uma questão de pulverização, né? A questão tem que ser um pouquinho mais rápido para a pessoa assistir e ter vontade de assistir de novo. Mas nós temos tudo captado, né? Então ele vai contando como começa a Congada, a primeira música que abre, por que abre, e ele vai cantando uma por uma, assim, é fantástico. Só para dar um spoiler da questão do seu Lara, você que tem, lógico, como arranjador, músico, produtor, quando você se vê diante de um cara genuinamente com o seu instrumento, do seu jeito de cantar. Eu vi um pedacinho, tem hora que me pareceu, se você fique à vontade, lógico, para poder falar, eu só vi um pedacinho, você esteve lá o tempo todo em gás, que ele estava falando comigo pela sua melodia, conversando no seu jeito de cantar. Não sei se tem sentido. Tem muito sentido. O Lara, ele é um presente, né? Assim, eu sempre falo assim, o Lara, ele canta o Vale do Ribeira. A princípio, quando eu fui a Iguape, a Cananéia, eu tinha pensado em fazer sobre o fandango, né? Tá. Mas quando eu conheci o Lara, a sua representatividade de cantador do Vale do Ribeira, todas as canções, todas as letras dele é sobre o povo do Vale. Então ele fala dos quilombos, ele fala dos pescadores, fala das ruas de Iguape. E há, naquela região, como é que fala? Uma força de trajetória musical da música portuguesa. Então tem muito nele aquela coisa da música barroca. Então ele canta como se estivesse fazendo uma peça barroca, assim. Então é sempre a melodia com uma linha melódica incrível, assim. Com a harmonia também em cima, como se ele estivesse fazendo uma narrativa, né? Que eram como é que fala o nome dos cantores que saíam nas ruas andando no século XVII? Os trovadores. Trovadores urbanos. Trovadores urbanos. Ele é um trovador. Assim, e ele com a viola, com o violão, ele canta o Vale do Ribeira. Mas ele quer falar das coisas do Vale do Ribeira, das coisas que ele vê, que ele sente, que estão lá. Exatamente. É no universo dele. Do universo dele. Muito bom. O Andanças Sonoras vai acabar formando esse balaio gigantesco na sua cabeça ao longo do tempo. Josi, no nosso recorte aqui, a gente agradece muito a você de ter vindo dar esse ponto de partida com a gente vai acabar tendo um presente cidadão aqui, a generosidade sua de compartilhar conosco para que a gente possa também mostrar para eles. E desta forma, vira uma missão pública nossa, você acaba entrando como o nosso ator social da missão pública de não só levar para eles, mas virar um documento público, na medida que passa a ser acervo do arquivo público, que é interessantíssimo. Agradeço demais, é uma honra fazer parte. É sobre essas forças, é sobre essas reconstruções, sobre esses fortalecimentos da identidade do Brasil, né? Eu fico agradecido demais. Tá, como Andanças Sonoras é um projeto de cultura popular a partir, lógico, das caminhadas do José Rusmon, no episódio 1, para fazer uma chamada no meio da entrevista que não tem nada a ver, você vai ver o Congada com o Cidinho, de Ouro Fino, do bailado dramático, né, católico afro brasileiro, logo em seguida a essa entrevista. Mas você vai fuçando depois, sempre no YouTube, na página da TTV Câmara, que logo vai estar lá, não vamos colocar no primeiro, para que você possa degustar um pouco esse ponto. O Lara, cantador lá do Vale do Ribeira, do Iguape. Assim, aos poucos, você vai vendo lá. Andanças sonoras, sempre o personagem e o cantador. O que importa são eles. A gente é só um mecanismo aqui de passagem. Exatamente. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanha. Tem tudo, como eu disse, na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Se você estiver conosco nessa missão pública da nossa cultura popular, ela está presente e disponível para você assistir a hora que você quiser. Até o próximo. O projeto Andanças Sonoras tem por missão divulgar a música, a arte popular, a cultura popular brasileira. E hoje nós estamos aqui
em Ouro Fino, e nós vamos falar sobre congada com o senhor Cidinho. Simbora, Minas Gerais! A congada ela gosta de evoluir, ela tem que andar, ela tem que caminhar. Então, quando a congada vai sair, a primeira música que nós cantamos é essa. Oi, senhora rainha, é hora, é hora, é hora. Oi, faz a cortesia e nós embora. E aí a congada começa a caminhar pelas ruas da cidade. Aí, cantando várias músicas, por exemplo, moça baiana, baia na janela, moça. A congada, ela existe em Ouro Fino há mais de 100 anos. Passaram vários chefes de congo, como José Rodrigues, que já faleceu há muitos anos, né? Zé Gordinho, depois vem vindo Chicão, Marta, eu, né? Passando por essa fase toda e estamos aqui hoje tentando manter viva essa cultura. Pra guerra foi e não vai morrer, pra guerra foi e não vai morrer. Caso ele gostar. Meu nome é Cidinho, sou presidente da Congada. A Congada chama Associação Cultural Congada Serena de São Benedito. Mais tarde, nós agregamos o nome espírita, porque na congada a gente tem que ser bem claro, a gente não pode fugir da realidade. Na congada, uma grande parte são pessoas de cor negra, principalmente a rainha da congada, Dona Benedita, ela é uma mãe de santo, né? Dos anos para cá, eu venho percebendo que está diminuindo os componentes da congada, né? Uma grande parte são pessoas bastante idosas, também como eu, né? Então, está ficando difícil de agregarmos jovens para participar da congada. Com todo o respeito que eu tenho de Ouro Fino, é uma cidade católica, sim, mas ela tem uma predominância evangélica. E essa predominância evangélica, ela nos atrapalha também, porque às vezes a gente quer trazer um garoto, um jovem, para participar, a gente encontra um pouco de dificuldade. Lá no passado, a congada ela tinha muita dificuldade, mas de 4, 5 anos para cá, na gestão desse novo presidente da República, ele abriu o leque para todas as associações, de todas as áreas que trabalham com cultura no Brasil. Veja bem, eu danço congada desde menino. 7, 8 anos, eu já dançava congada, né? Agora, ao passar do tempo, o que me levou, por exemplo, depois vinha minha irmã como chefe de congo, depois eu substituí a minha irmã, né? O que talvez tenha me levado a estar lutando por essa causa, sou espírita, e sinto que quando eu estou numa apresentação, quando eu estou cantando, parece que tem alguma coisa que move o meu corpo. Não sei se explicar. Às vezes eu mudo totalmente eu como pessoa. Então,
Eu estou na Congada hoje. Enquanto eu estiver vivo e saúde, eu vou continuar com esse trabalho, que eu acho que é uma coisa que está dentro de mim. Moça baiana, vai na janela, moça baiana, vai na janela, venha ver Marujo, ele vai pra guerra, venha ver Marujo, ele vai pra guerra, foi, e não vai morrer, pra guerra foi, e não vai